A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A palavra de Deus nos fala em Mateus capítulo 14, no verso 26 a seguir, que os discípulos estavam dentro de um barco no meio do mar, e ali eles estavam sendo açoitados pelo vento. E Jesus tinha ido orar no monte, e de repente, no meio da noite, Jesus ele termina a sua oração e vem até eles caminhando sobre as águas. E veja o que a Bíblia está dizendo. E os discípulos, vendo andar sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Mas logo em seguida, Jesus lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas, sentindo o vento oriental, teve medo. E, começando a ir para o fundo, gritou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Veja bem, meus irmãos, o que a palavra está nos mostrando, nos orientando. O foco é estar olhando para Jesus. Não importa a situação que você está passando, os problemas que você está enfrentando, o foco é olhar sempre para Jesus. Jesus, ele tem a solução para todos os nossos problemas, ele tem a vitória para dar para você, tem um milagre para fazer na sua vida. Agora o foco é olhar para Jesus. Nós não podemos olhar para a direita nem para a esquerda, nós não podemos olhar para o irmão, para a irmã, olhar para a luta. Não, nós temos que olhar para Jesus. Veja bem que Pedro estava ali no barco junto com seus companheiros, e ele falou para Jesus: se é o Senhor que está vindo sobre as águas, então faça com que eu também ande sobre as águas para ir ter contigo. E Jesus falou: vem, Pedro. E no início, ele desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas para ir ter com Jesus. O foco então era o quê? Era Jesus. Mas no meio do caminho, a Bíblia diz que ele sentiu um vento forte que bateu no seu corpo. Então ele tirou os olhos de Jesus, ou seja, ele tirou o foco que era Jesus Cristo e se preocupou com o vento, se preocupou com a luta, se preocupou com aquilo que estava vindo contra ele. Muitas das vezes é assim na vida do cristão também. Ele esquece de olhar para Jesus, começa a olhar para a luta, começa a olhar para os problemas e aí não resiste e acaba desistindo, acaba se afundando. Jesus ele ainda está te orientando. Jesus ainda ele quer estender as mãos para tirar você desse fundo desse mar que você se encontra. Jesus está te chamando. Estende as tuas mãos para ele e ele vai te tirar você e colocar você novamente no barco.